gravação e queria um de acordo dos dois, por favor. De acordo. De acordo. Fechou. Boa sorte, viu? Se precisarem de algo, é só me chamar. Até mais. Boa sorte. Tchau. Ok. Tchau. Mas você me contando um pouco dessa história aí, amigo. Beleza. Então, Carlos, tenho 27 anos de idade, sou o Rodrigo, aqui de Brasília, né? Tenho cerca de 4 anos de experiência na área de desenvolvimento, né? Como programador, na área de TI. Comecei em 2021 lá na Agência Espacial Brasileira como estagiário, né? Na Agência Espacial Brasileira, onde era mais foco na análise de dados, manipulação de dados, tratamento de dados, né? Todo o processo de ETL, né? Utilizar a parte de tratamento de dados para demonstrar esses dados para o usuário final, né? Utilizava mais foco em Python, também automações, alguns processos de web scraping também utilizava, né? Para coletar esses dados também. Posteriormente, tive a oportunidade como desenvolvedor full stack lá na PlayStation, onde eu atuei como desenvolvedor full stack, né? Utilizando basicamente Java e Angular, né? Basicamente utilizando foco mais em Java, né? Para manutenção e refatoração de sistemas também, e desenvolvimento de novas funcionalidades, e também o Angular também para desenvolvimento de algumas funcionalidades novas, né? Mas basicamente utilizando mais um foco em Java mesmo. Posteriormente, tive a oportunidade para o Gestor, né? Onde eu atuei mais como desenvolvedor Java mesmo, mais um Java E, Java legado lá também, né? Refatoração desse código, manutenção desse código também, e também a evolução desse código, com uma arquitetura um pouco mais moderna. Atualmente estou na Heidegger Tech, onde eu atuo basicamente como desenvolvedor lá, onde depende muito da demanda do cliente, né? O foco é mais na parte de integração e sustentação de sistemas em produção, né? Mas também desenvolvimento de novos sistemas, novas funcionalidades, isso conforme a demanda do cliente, né? O foco também lá é mais utilização de Java mesmo também, mas também a utilização de outras ferramentas, por exemplo, como o WSO2 para API Gateway, também o Python também para alguns sistemas também, mas o foco também é mais em Java mesmo também. Beleza. Eu vi no seu currículo que tinha Quarkus. Você trabalhou também ou só acadêmico? Quarkus foi mais da parte mais acadêmica mesmo, projetos pessoais também mesmo. Quando a gente olha para Java, a gente basicamente também olha para orientação a objeto, certo? Uhum. Com base nisso, como que a gente aplica orientação a objeto ao conceito sólido de desenvolvimento? Então, utilizando o Solid basicamente do processo de desenvolvimento, principalmente a parte do S, utilizando responsabilidade única, né, nas classes, onde a classe tem apenas uma responsabilidade, parte de aberto e fechado também, onde uma classe está aberta para extensão e fechada para modificações, né, também. Parte também da inversão de dependência também, né, em coisas mais importantes que eu acho do Solid também. Parte de segregação de interfaces também, onde deixa mais abstrato também o sistema também. E a substituição de Discovery, que essa aqui também foi um conceito que eu demorei muito a pegar também no início. Como que você explica a classe optional do Java 8? Quando que a gente deve usar ela? Nossa optional é basicamente muito recomendado, né? Principalmente para evitar como posso dizer, evitar vai facilitar também as validações de dados, né? Então, algumas exceções, como por exemplo no pointer exception também, por exemplo, quando vai fazer alguma busca, um ID, por exemplo, uma base de dados, né? Fazer uma consulta de um determinado dado para um ID, ou ele facilita, por exemplo, um tratamento, por exemplo, da pointer exception, né? Que evita esse ponto, que é uma exceção basicamente muito recorrente no Java e essa classe chegou para facilitar, né, esse tratamento. E sobre a string? E mais, quando que a gente deve evitar o uso da string? Bom, pode repetir, por favor? Eu pedi para você explicar sobre a interface String API também do Java 8 e quando que a gente deve evitar o uso dela. Então, a String também chegou para facilitar bastante, né, a facilidade no Java, evitando as repetições excessivas também algumas funcionalidades, né?
Para evitar utilizar o uso da Stream API, alguns modos que, alguns, como eu posso dizer, alguns casos, né, onde não necessita de uma complexidade extra, né? Por exemplo, você não queira fazer, por exemplo, uma busca muito complexa, né, em uma determinada base de dados, determinados dados, fazer um filtro muito complexo também. Fazer uma manipulação de dados muito complexa também, eu acho que não é muito recomendado utilizar a Stream API. Caso, por exemplo, tem que fazer uma manipulação de dados muito complexa, você pode utilizar muito bem a interface do map também, né? Se quiser fazer essa manipulação, quiser filtrar alguns dados mais complexos também, pode utilizar também o filter, né? Também. Bem, também o. Fugiu agora. O outro map que existe também para. Tem, por exemplo, duas listas encadeadas também para facilitar esses filtros também, que é bastante interessante, né? Como que você implementaria uma autenticação com JWT no Spring Security? Eu começaria primeiramente definindo a classe, né, que seria o modelo para essa autenticação, JWT. Se eu uma classe de usuário, por exemplo, definiria quais as roles eu teria na minha aplicação, por exemplo, seria um role de admin, um role de cliente, um role de usuário mesmo também. A partir disso, eu implementaria a atribuição dos filtros, né, também para interceptação de algumas requisições, para permissão de algumas requisições para a API também. Fazer a implementação da como é que se diz? Fazer uma classe de configuração para a configuração mesmo da do Spring Security mesmo. Essa configuração também poderia ser implementada no User Details Manager também, onde facilitaria as validações dos usuários, né, também, onde facilitaria a recuperação dos usuários, a manipulação e a criação desses usuários também. Utilizaria também a parte de codificação, de utilizaria o algoritmo correto, né, para a gente encodificar, né, para a JWT também, faria tudo a encodificação da senha também, para isso. Como que a gente manipula o ciclo de vida do BIM dentro do Spring? Manipular o ciclo de vida do BIM. Cara, essa pergunta você me fugiu agora da minha cabeça a resposta agora. Tranquilo, tranquilo. E a diferença de uma exceção checked e unchecked? São checas de aqui. Basicamente, a exceção unchecked é quando você tem aquela validação daquela exceção, onde você validou ela anteriormente, né? A checked, você validou essa exceção anteriormente, para você fazer toda a validação por trás dela, e a unchecked é quando você não tem essa validação. E como que funcionam as transações no Spring? Que é quando a gente usa aquela anotação @transactional. Então, esse arroba transaction é basicamente ele é recomendado para métodos, né? Onde eles têm uma manipulação direta na base de dados. Por exemplo, alguns métodos de criação, para criar dados, para excluir dados, para atualizar dados, né? Por causa que ele trabalha com uma verificação exata da base de dados, né? Esse transaction, onde gerencia as transações específicas nessa base de dados. Por exemplo, utilizar esse transaction onde você vai simplesmente buscar os dados não é interessante, né? Por causa que ele não está fazendo nenhuma alteração na base de dados, ele está só recuperando os dados da base. E qual que é o problema que pode ocorrer se usar transactional em demasia? Porque o problema de exceções, né, do próprio Spring mesmo lançar ali, utilizar o transaction de maneira demasiada lá e fazer manipulações desnecessárias na base de dados, fazer essas consultas, não consultas, manipulações desnecessárias na base de dados, essas modificações desnecessárias, né? Onde ele vai ter uma sobrecarga lá no Spring que ele vai ter que gerenciar isso de maneira a mais também. E como que você implementaria uma paginação eficiente dentro do Spring? E primeiramente definiria lá
mas seria lá atrás na camada de repositório, né? E definir a camada de paginação lá também. Implementaria também os filtros da paginação também, conforme eu fosse utilizando, né? Fazer os filtros dinâmicos na paginação também no Spring Boot, pode ser utilizado também. Eu tornaria os dados que são realmente importantes, né? Utilizando as camadas de DTO nesses dados, né? Também, os dados que são realmente importantes na paginação. Aplicaria os filtros necessários, né? Para aquela paginação, quantos campos eles iriam retornar por default lá, até quantos campos eles poderiam ter na paginação também, por paginação também, para evitar também esse gargalo de dados também, né? Então, Pergunta capciosa. sim. Você prefere fazer procedures ou tratar lógica dentro do código? Eu particularmente prefiro tratar a lógica dentro do código, por causa que eu acho que essa manipulação, eu acho mais fácil de tratar essa manipulação na base de dados, mas que tratar diretamente na base de dados, né? Mas só que a performance diretamente na base de dados é muito mais fácil, né? Fazer essas procedures. Como que você versiona e evolui APIs sem quebrar as que estão existentes já? Normalmente definir o processo de Git flow, né? Utilizando separação por brands específicas da aplicação. Normalmente separaria, por exemplo, ter uma demanda onde para adicionar uma nova funcionalidade numa API. Aí essa funcionalidade, eu faria uma brand específica para essa funcionalidade, né? Subiria para, após a, o clone dessa branch, né? Com base na branch principal, né? Faria toda a implementação. Após a implementação estar sendo feita, subiria para as próximas branches, né? Que seria a branch de desenvolvimento, pegando, por exemplo, a medida de desenvolvimento no caso, né? E depois uma branch de homologação que espelharia a produção, né? Tendo feito todos os testes, tendo feito tudo, toda a validação correta, aí subiria para a produção também. Como que você decide entre usar serviços gerenciados versus rodar instâncias na cloud? Depende muito da demanda também da aplicação, né? Onde o serviço, por exemplo, se for optado por rodar na cloud, ele é um serviço onde vai ter uma escala maior, vai ter uma escalabilidade maior, onde você percebe por determinado serviço que ele vai ter uma determinada escalabilidade maior. Por exemplo, você vai precisar ter aumento de pontos de falha, vai precisar melhoria nos pontos de falha, né, dele também, vai precisar ter um balanceamento de carga melhor, você vai precisar ter uma evolução mais rápida no hardware mesmo do sistema. Isso facilita muito na cloud, né? Um serviço, por exemplo, que tem uma demanda muito grande, é mais interessante ter na cloud, né? Se é um serviço menor, né, que não vai ter uma evolução tão grande, mas mesmo assim importante, mas deixa ele fora dela mesmo. Você já precisou criar algum serviço ou alguma função multi-região? Profissionalmente não, só em estudos mesmo. Tranquilo, então. Com base nos seus estudos, como que você trataria o problema de disponibilidade e replicação numa multi-região? Mas a gente define as regiões, né, que eu estaria disponíveis em uma aplicação, faria essa replicação, a replicação das aplicações de determinadas regiões e primeiramente definiria uma região onde seria, por exemplo, a master, né? E as outras regiões seriam os works e com base nas atualizações feitas na master, os works seriam atualizados subsequentemente, né? Aí caso a master falhasse, né, alguma coisa assim, aí uma das works seriam sorteadas, né, utilizando um algoritmo eficiente, né, por exemplo, e seria elencada a se tornar a massa, por exemplo, onde se ela começa o work, já teria os dados replicados da massa, já teria o balanceamento de carro feito de maneira correta, né, também com as outras serviços nas outras zonas de disponibilidade também. Ela ficaria como se fosse a master lá, enquanto a master está recuperando o problema, ela tomaria esse posto dela e alterando na experiência do usuário, na funcionalidade da aplicação também.
E como que a gente garante a segurança da nossa cloud? Eles vão para basicamente uma VPC, por exemplo, uma rede privada virtual, né? Onde a partir dela que vai ser disponibilizado para os acessos fora do usuário, né? Também. Uhum. Sobre mensageria, tá? Sim. Quando que você usaria mensageria ao invés de chamada REST, por exemplo? Essas chamadas diretas. Então, utilizaria a mensageria principalmente para evitar também gargalos e também atrasos nos sistemas, né? Isso é tudo com base essencialmente no domínio do sistema, por exemplo, no domínio do sistema, onde a mensageria serviria para evitar mesmo gargalos e atrasos nas aplicações, onde se não necessitaria, como que eu posso dizer? Por exemplo, vou dar um exemplo prático aqui. Tem um serviço no e-commerce, por exemplo, aí você tem você cadastra um produto lá, esse produto tem outro serviço de estoque que ele comunica com esse outro produto, com esse serviço de produto. A partir do momento que você salva um produto, você já quer dar uma resposta para o usuário, né? Mas nesse momento você também quer atualizar o estoque que esse produto foi cadastrado. Só que não seria interessante esperar uma resposta do usuário, esperar uma resposta do estoque que ele foi cadastrado com sucesso e você ficar demorando para ter essa resposta do cadastro do produto para o usuário, né? Ou seja, aí seria interessante o uso de mensageria, por exemplo, do Kafka, por exemplo. Você faria um cadastro do produto num tópico, aí esse serviço de estoque iria consumir este tópico e atualizar o estoque normalmente. E o serviço de produto já retornaria a resposta para o usuário, né, sem depender dessa, dessa resposta do serviço de estoque na hora. Beleza. E você comentou sobre tópicos. Qual que é a diferença de tópicos e filas? Filas, por exemplo, vou colocar aqui um exemplo de RabbitMQ e do Kafka, né, onde o filas, onde você tem essa entrega da mensagem simultânea, né, onde um evento, por exemplo, ele é consumido, por exemplo, vou consumir um evento de uma fila. Meu produtor ou meu consumidor. Esse consumidor ele vai consumir esse evento do produto que o produtor colocou na fila de maneira sequencial, né? Ou seja, a partir do momento que ele se inscreve naquela fila, ele vai consumir aquele evento dessa maneira. O tópico ele funciona de uma maneira um pouco diferente. Ele também vai consumir esses eventos de maneira também, pode ser sequenciais também, mas só que vai ficar um tópico, né? E também para ser consumido da hora que ele quiser. Na fila tem um tempo de vida útil lá que ele às vezes pode ser, na configuração pode ser excluído. Né? O tópico ele vai ficar lá por determinado período de tempo, ou se quiser deixar lá por um mês, 7 dias, e vai lá para ser consumido, né? Que a partir do momento que você consumir aquele serviço, aquele tópico ele também vai continuar lá, né? Para ser consumido da maneira onde dependente de cada serviço, né? Na fila não, quando você consumir uma vez, ele vai sair da fila lá também. E como que a gente trata o problema de mensagem válida na nossa mensageria? Por exemplo, no caso de Smart Kafka, por exemplo, você pode utilizar o esquema Register, né, por exemplo, onde você define um contrato, né, que o produtor e o tópico ele tem que seguir, né, para poder enviar para o esquema Register. E com isso ele faz toda a serialização e desserialização dessa mensagem, né, também. O Avro também é muito fácil, é uma ferramenta muito útil no esquema Register para facilitar nesse processamento. Bem, Sobre banco de dados, como que é o seu conhecimento? um conhecimento bom de banco de dados relacionais e não relacionais eu tive experiência com o DB também. Nesse caso, quando que você decidiria usar um banco SQL e um banco NoSQL? Se dependeria muito de como esses dados seriam armazenados lá, né? Se fosse, por exemplo, dados estruturados, né? Por exemplo, você vai querer cadastrar uma pessoa, cadastrar pessoas no banco de dados, seria muito mais interessante utilizar uns dados SQL, né? Que são dados mais estruturados, dados mais bem estruturados lá também. Os dados não SQL já são dados mais não estruturados, que eles não dependem do formato. Eles têm um formato padrão, mas também eles são mais flexíveis conforme o padrão, né? Também, dos formatos. Subidos. E como que a gente trabalha e gerencia as concorrências do banco SQL? As concorrências, Uhum. cara, você pergunta, me pegou. Uhum. Geralmente, o mais
o mais comum que a gente trata é trabalhando com nível de isolamento, né? Isolamento, né? Sim. Que aí tem aquele RAID community, serializable, Ah, sim, sim. locks também é muito comum fazer. Uhum. Então, perfeito. Como que você faria uma estratégia para poder escalar um banco de dados? Escalar um banco de dados? Sim. Uma das estratégias que eu utilizaria para escalar um banco de dados é, primeiro, ter uma replicação desse banco de dados, né, também. A replicação para ter uma redundância nesses dados também, caso esse banco de dados falhe, já tem outro lá com os mesmos dados lá também. Termina. Outra estratégia que eu utilizaria é a utilização de cache, né, para algumas consultas que são feitas de maneira repetitiva, onde, por exemplo, ela consultou uma vez para uma aplicação, né, mas você consultou o cache, essa consulta não está no cache, aí você realiza aquela consulta no banco de dados, você consulta retorna no banco de dados, aí já atualiza o cache, né. Aí você vai consultar de novo se é o mesmo tipo de consulta, ele já está no cache, é uma consulta muito mais rápida, né, que isso também evita gargalos no banco de dados também. A utilização também de paginações nas consultas também facilita bastante, principalmente no retorno de muitos grandes dados também. Algumas estratégias que eu utilizaria também. Perfeito. Pegando sua primeira frase lá, fazendo Uhum. replicação, já dizia o mestre, só Jesus salva, o resto faz backup, né? Você comentou um pouco do front-end, mas pelo que eu entendi é um mais básico mesmo, assim, né? Com Angular, que consegue fazer interações básicas, edição de tela, essas coisas. Ou é mais profundo? Mas, basicamente, tipo, criação de novos serviços mesmo. Também. Olhando um pouco na visão que eu quero ver do Rodrigo, se fosse tech lead, tá? Sim. Em primeiro ponto, como que você trataria eu vou chamar de problema, porque às vezes a gente acaba tratando como problema. Se você tivesse na sua equipe uma pessoa que fosse denominada sênior, porém ela não performa como tal, como que você trataria esse problema no dia a dia? Só que ela não tem nada sênior e ela não performa como tal. Primeiramente, eu conversaria com as pessoas, né? Em particular, levantaria os pontos que ela já fez na empresa, levantaria os pontos que ela já fez, os projetos que ela já fez, né? Para ver se realmente essa performance não está condizente com o que ela se espera dela. Depois conversaria com aquela pessoa, entenderia se tem algum problema com essa pessoa, se ela passa por alguma coisa, se ela precisa de alguma coisa, precisa de ajuda em alguma coisa. Caso essa pessoa precise de ajuda, eu ajudaria sem problema nenhum, repassaria também para os supervisores, né, para também ter um pouco mais de paciência com aquela pessoa, para também tratar melhor aquele paciente, porque às vezes ninguém sabe o problema dos outros, né? Às vezes está por uma fase ruim, não, ninguém sabe. Agora, caso essa pessoa não esteja passando problemas e realmente não esteja performando bem, você teria que não chamar uma advertência, teria que só chamar a atenção ali para a pessoa meio que ficar mais atento, né, com as entregas, ficar mais atento com mais desempenhado com os papéis na empresa, né, também. E com isso tentaria ajudar também o máximo possível, para também tentar fazer o performar mais para melhorar o time também. Uhum, legal. Seguindo essa linha, ainda mais do time, como que você faria para desenvolver os seus júniors da sua equipe? Então, eu junto da minha equipe, inicialmente, colocaria o treinamentos para os júnior, né, para os júniores da minha equipe, conforme o que é demandado na empresa, né? Por exemplo, se eu trabalho muito com sistemas legados ou sistemas mais modernos, colocaria o júnior para esse treinamento inicial, né? Depois ele propor desafios para esses júniores, né? Eles propõem um desafio mais complexo para esses júniores, para eles mesmos desenvolverem esse software, essa equipe também, para desenvolver esse projeto também, para ver realmente a performance deles, né? Essa equipe. Tendo a performance ok, tendo a performance, tendo feito essa entrega também, e vendo que tem evolução nesses júniores, fazer a alocação para determinadas equipes, né, da empresa. Veria cada perfil de cada júnior, onde cada um se encaixa mais a um. Se encaixa mais no front-end. Então, eu mandaria ele para o front-end, um se encaixa mais no back-end, mandaria ele para o back-end, um se encaixa mais com a parte de dados. Colocaria ele também para a parte de dados também. Fazer essa alocação de projetos conforme os perfis deles, que eles demonstraram nos desafios também. Massa. E para a gente finalizar aqui, o que que você leva em conta para decidir
entre entregar rápido e manter qualidade. Pensei que tem que ter um equilíbrio nessas duas coisas, né? Porque isso depende muito do cliente também, que às vezes um cliente ele quer um serviço para ontem, né? E às vezes esse serviço para ontem não é possível ser entregue ontem. É possível ser entregue nesse tempo que ele determina, né? Para deixar claro, você tem que priorizar a qualidade do software, né? Para evitar também que esse software volte para a gente e tem que fazer essa manutenção toda a vida. Mas, primeiramente, conversaria com o cliente para determinar prazos mais, se possível, né, claramente, determinar prazos um pouco mais viáveis, né, para o desenvolvimento com maior qualidade do software e do sistema. Né? Caso não, a gente tentaria entregar pelo menos um modelo básico, um MVP ali básico para ele satisfazer, assim, para ele ficar mais contente, né? Já ter algo que testar, algo que mostrar, algo que para ele desenvolver, para ele vender, né? E a gente ter mais tempo para desenvolver as outras funcionalidades, deixar o software mais completo. Legal, legal. Eu parei a gravação aqui, tá? Porque da minha parte aqui eu já